que você faria se flagrasse sua funcionária dançando com o filho deficiente no salão da sua casa? Leonardo, um milionário de coração gelado, teve uma reação que ninguém esperava e que mudou 3 vidas para sempre. Se você acredita que o amor pode curar qualquer ferida, deixa seu like aqui embaixo e me conta nos comentários de que cidade você está assistindo essa história. E se inscreve no canal para mais histórias que tocam o coração como essa. Agora vem comigo descobrir o que aconteceu naquela tarde que transformou uma mansão silenciosa num verdadeiro lar. A mansão de Leonardo Mendes parecia suspensa no tempo, como se cada tijolo carregasse o peso de memórias que se recusavam a partir. Era uma dessas construções que impressionam os vizinhos. 3 andares de puro luxo, jardins que pareciam pinturas, portões dourados que refletiam o sol da manhã. Mas por dentro era diferente. O silêncio que habitava aqueles corredores não era o silêncio da paz, mas sim aquele silêncio pesado, sufocante, que grita mais alto que qualquer barulho. Leonardo acordava todas as manhãs às 6 em ponto, não porque precisasse, mas porque o sono havia se tornado seu inimigo. Aos 45 anos, aquele homem que um dia fora o empresário mais sorridente das reuniões, agora arrastava os pés pelo piso de mármore italiano, como se cada passo custasse um pedaço da sua alma. Seus cabelos, antes sempre alinhados, agora mostravam fios grisalhos que ele nem se importava mais em esconder. As roupas caras continuavam impecáveis, mas eram apenas uma fantasia que vestia para o mundo lá fora. O café da manhã era sempre o mesmo ritual solitário. Uma xícara de porcelana fina, pão tostado que ele mal tocava e o jornal aberto numa página que seus olhos percorriam sem absorver uma única palavra. A mesa de mogno, que já acomodara risos e conversas intermináveis, agora testemunhava apenas o barulho metálico da colher mexendo um café que esfriava sem ser bebido. 3 anos, 3 longos anos desde que Helena partiu, levando consigo não apenas seu perfume de jasmim que ainda pairava fantasmagórico pelos cantos da casa, mas toda a música que um dia dançou por aqueles ambientes. Ele ainda podia vê-la de manhã, preparando panquecas na cozinha, cantarolando aquela canção italiana que aprendera na lua de mel. Podia sentir o cheiro do seu shampoo de erva doce quando passava pelo banheiro principal. Podia ouvir seu riso, cristalino, ecoando pela sala de estar quando ela assistia àquelas comédias românticas que ele fingia odiar, mas secretamente adorava ver como a faziam feliz. O pior momento do dia era sempre às 7 da noite. Era quando Helena costumava chegar do trabalho, jogava a bolsa no sofá e gritava: "Amor, chegou a rainha do castelo." Leonardo fechava os olhos e ainda podia ouvir sua voz, ainda podia sentir o perfume chegando antes dela, ainda podia imaginar seus passos apressados subindo a escada para trocar de roupa. Mas quando abria os olhos, encontrava apenas o vazio ensurdecedor de uma casa que havia se tornado mausoléu. Os funcionários aprenderam a andar na ponta dos pés. Dona Carmen, a cozinheira que trabalhava ali há 15 anos, sussurrava suas orações enquanto preparava refeições que Leonardo mal tocava. Seu João, o jardineiro, podava as rosas em silêncio absoluto, lembrando-se de como Helena adorava vê-lo trabalhar e sempre pedia para deixar algumas flores, selvagens demais, porque achava que dava personalidade ao jardim. Leonardo havia construído muralhas invisíveis ao redor do coração. Cada tijolo dessa muralha era feito de uma dor não chorada, de uma saudade engolida, de um "eu estou bem" mentiroso dito para si mesmo no espelho toda manhã. Ele acreditava, com toda a sinceridade de um homem ferido, que sentir era perigoso demais, que abrir o coração significava dar espaço para uma dor ainda maior entrar. Então escolheu a anestesia emocional, vivendo como um robô bem vestido numa casa que mais parecia um cenário de filme abandonado.
Cada objeto caro daquela mansão, os quadros de pintores famosos, os vasos de cristal tcheco, o piano de cauda que ninguém mais tocava, eram testemunhas silenciosas de uma felicidade que existiu e se foi. Leonardo às vezes ficava parado no meio da sala, olhando ao redor, e pensava como era irônico. Tinha tudo o que o dinheiro podia comprar, mas não conseguia comprar um único dia de paz para sua alma. Mas o destino, essa força misteriosa que costura as histórias da vida, já estava preparando o remédio para aquela ferida. Duas almas especiais estavam prestes a cruzar o portão dourado daquela mansão, trazendo consigo algo que Leonardo havia esquecido que existia: a possibilidade de voltar a sorrir de verdade. Clara Santos chegou numa manhã de segunda-feira, quando o sol ainda lutava para atravessar as nuvens cinzentas. Aos 34 anos, carregava nos ombros uma história que poderia ter quebrado qualquer pessoa, mas que a fizera mais forte. Seus cabelos castanhos, sempre presos num rabo de cavalo simples, emolduravam um rosto onde a vida havia desenhado linhas de preocupação, mas também de uma esperança teimosa que se recusava a morrer. Quando Dona Carmen, a cozinheira, a recebeu na porta dos fundos, Clara segurava firme uma bolsa de tecido surrado e um currículo impresso numa folha que já havia sido dobrada e desdobrada tantas vezes que parecia mais macia que seda. "Preciso desse trabalho", disse com uma voz que tremia apenas um pouquinho, mas que carregava a determinação de uma mãe que faria qualquer coisa pelo filho. A gravidez de Gabriel havia sido uma montanha-russa de emoções. Clara lembrava-se perfeitamente daquela manhã quando descobriu que seria mãe. O coração disparou de alegria, as mãos tremeram de nervosismo, os olhos se encheram de lágrimas de felicidade. Ela imaginou 1000 planos, as primeiras palavras, os primeiros passos, as brincadeiras no parque. Mas a vida, essa professora implacável, tinha outros planos guardados na manga. O parto foi longo, quase 20 horas de uma luta que mudou tudo. Quando Gabriel finalmente chegou ao mundo, Clara soube imediatamente que algo estava diferente. Não pelos gritos dos médicos ou pela correria na sala. Foi algo no olhar deles, um silêncio que falava mais alto que qualquer palavra. "Seu filho terá algumas limitações", disseram com aquele jeito delicado que os médicos usam quando precisam partir corações. Mas Clara, ainda exausta do parto, segurou aquele bebezinho minúsculo e sussurrou: "Não importa, meu amor. Mamãe está aqui e sempre vai estar." O pai de Gabriel, um rapaz de 20 e poucos anos que prometera mundos e fundos, não suportou a pressão. Desapareceu numa madrugada fria, deixando apenas um bilhete na mesa da cozinha: "Não consigo. Desculpa." Clara chorou 3 dias seguidos, mas no 4º dia olhou para Gabriel dormindo em seu berço improvisado e pensou: "Então seremos só nós dois contra o mundo, meu pequeno guerreiro." Gabriel cresceu como um raio de sol numa casa simples de 2 cômodos na periferia. Aos 9 anos, sua deficiência o mantinha dependente de uma cadeira de rodas que Clara havia conseguido através de uma campanha na igreja do bairro. Mas aquele menino, santo Deus, tinha uma luz nos olhos que fazia qualquer um parar para sorrir. Era daqueles garotos que faziam perguntas sobre tudo. "Mãe, por que as nuvens não caem? Por que os passarinhos sabem voar e eu não? Quando eu crescer, vou poder correr?" Clara respondia com a paciência infinita de uma mãe apaixonada, sempre encontrando maneiras de transformar suas limitações em aventuras. "Você não precisa correr com as pernas, Gabriel. Você corre com o coração, e o seu coração é o mais rápido que eu já vi." Quando Clara começou a trabalhar na mansão, Gabriel ficava na casa da vizinha Dona Maria, uma senhora de cabelos brancos, que o tratava como neto. Mas 3 vezes por semana, quando Clara terminava o trabalho mais cedo, ela ia buscá-lo e o levava para a mansão. "Vamos ver o castelo da mamãe?" perguntava, e Gabriel batia palmas de alegria. A primeira vez que Gabriel entrou naquela mansão, seus olhos se arregalaram como 2 pratos.
Mãe, é igual aos filmes, sussurrou, como se estivesse em território sagrado. Cada cômodo virava cenário para suas histórias. A biblioteca era a torre de um castelo. A sala de jantar era o salão de baile de uma princesa. E o jardim era a floresta encantada, onde viviam fadas e duendes. Clara observava o patrão de longe. Leonardo Mendes caminhava por aquela casa como um fantasma bem vestido. Cumprimentava com um aceno de cabeça, dava instruções com voz monocórdia e desaparecia nos seus aposentos como se o mundo lá fora não existisse. Ela reconhecia aquela dor nos olhos dele. Era a mesma que vira no espelho nos primeiros meses após o nascimento de Gabriel, quando o mundo parecia pesado demais para carregar sozinha. Esse homem precisa de um sorriso, pensava Clara enquanto lustrava os móveis com o cuidado de quem sabia que cada objeto ali tinha uma história. Todo mundo precisa de um sorriso. E Gabriel, alheio a toda aquela melancolia, transformava cada tarde na mansão numa pequena festa, contando histórias para os retratos na parede e cumprimentando as plantas como se fossem velhos amigos. Eles não faziam ideia de que, em breve, um momento mágico mudaria não apenas suas vidas, mas também despertaria um coração que há muito tempo havia esquecido como era bater de felicidade. Era uma dessas tardes de quinta-feira em que o tempo parece conspirar para criar momentos especiais. O sol de fim de tarde entrava pelas janelas enormes do salão principal como raios dourados de cinema, pintando tudo com uma luz morna que fazia os cristais dos lustres brilharem como pequenos arco-íris suspensos no ar. Clara havia terminado de aspirar os tapetes persas e lustrar cada centímetro do piso de mármore italiano, até que ele ficasse tão brilhante que parecia um espelho refletindo o céu. Gabriel estava ali, na sua cadeira de rodas azul marinho, que já mostrava sinais de uso, mas que ele tratava como seu fiel companheiro de aventuras. Seus olhos castanhos, iguais aos da mãe, percorriam aquele ambiente com o deslumbramento de uma criança que acabara de descobrir um tesouro. O salão era realmente algo de filme, pé direito altíssimo, colunas de mármore que pareciam tocar as nuvens e aqueles lustres de cristal tcheco que Clara sempre limpava com cuidado especial, imaginando quantas festas elegantes eles já iluminaram. Sabe, mãe, disse Gabriel com aquela voz doce que derreteria o coração de qualquer um. Se eu não estivesse nesta cadeira, eu dançaria tanto neste lugar. Ele esticou os bracinhos magros, fechou os olhos e fez movimentos delicados com as mãos, como se já estivesse dançando numa valsa invisível. Eu seria o melhor dançarino do mundo inteiro. Rodaria, 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 até ficar tonto de tanto rir. Clara sentiu aquele aperto familiar no peito, não de tristeza, mas daquela dor doce que toda mãe sente quando percebe que o filho sonha com coisas que o mundo diz ser impossíveis. Mas naquele momento, olhando para aquele menino que irradiava luz mesmo diante das limitações, uma ideia travessa brotou em sua mente como uma faísca. Um sorriso maroto apareceu no canto dos seus lábios, daqueles sorrisos que ela reservava para as melhores surpresas. "E quem disse que você não pode dançar, meu amor?" perguntou, posicionando-se atrás da cadeira de rodas. Gabriel abriu os olhos, confuso, mas viu no rosto da mãe aquela expressão que sempre antecedia as melhores brincadeiras. "Você é meu príncipe, e todo príncipe sabe dançar. Fecha os olhos e confia na mamãe." O que aconteceu em seguida foi pura magia, daquelas que só o amor verdadeiro consegue criar. Clara começou a empurrar a cadeira suavemente, fazendo círculos lentos pelo salão. O piso polido facilitava o deslizar das rodinhas, e logo Gabriel estava rodopiando pelo ambiente como se estivesse flutuando numa nuvem. Seus olhinhos fechados se apertavam de tanto sorrir, e seus braços se abriram como asas de um pássaro que finalmente descobriu como voar. "Mais rápido, mãe! Mais rápido!" gritava Gabriel, e Clara obedeceu. Soltou o rabo de cavalo, deixando seus cabelos
castanhos dançarem livres ao vento que ela mesma criava, correndo pelo salão. Logo estava girando junto com ele, seus pés descalços. Havia tirado os sapatos para não arranhar o piso, deslizando pelo mármore como se fosse uma pista de patinação. O salão ecoava com suas gargalhadas. Gabriel berrava de alegria pura. "Eu estou voando, mãe! Eu estou voando! Olha só! Eu sou um passarinho!" E Clara, com lágrimas de felicidade escorrendo pelo rosto e se misturando aos risos, rodava cada vez mais rápido. Naquele momento, ela não era mais a faxineira preocupada com as contas do mês. Era uma mãe transformando o impossível em possível, uma fada madrinha realizando o sonho do seu pequeno príncipe. Eles dançavam numa sinfonia só deles. O som das rodinhas no mármore marcava o ritmo, as risadas criavam a melodia e o amor entre mãe e filho compunha a mais bela música que aquela mansão já havia escutado. Gabriel abria e fechava os braços como se estivesse abraçando o mundo inteiro, e Clara dançava ao redor dele como se fossem duas estrelas girando na mesma órbita. "Eu sou o melhor dançarino do mundo!" gritava Gabriel. "Eu sou livre, mãe! Eu sou livre!" E naquele momento mágico, ele realmente era. Não existiam cadeiras de rodas, não existiam limitações, não existiam impossibilidades. Existia apenas um amor infinito que transformara um salão frio em paraíso, uma tarde comum em milagre. O que eles não sabiam era que, escondido atrás das cortinas de seda, da porta principal, Leonardo observava toda aquela cena, com o coração sendo despedaçado e reconstruído ao mesmo tempo, descobrindo que ainda existia lugar para a esperança numa alma que pensava ter morrido há 3 anos. Leonardo estava ali, paralisado na soleira da porta do salão, como se seus pés tivessem criado raízes no piso de madeira do corredor. Suas mãos tremiam imperceptivelmente ao lado do corpo, e ele nem sequer piscava, com medo de que aquela visão desaparecesse como um sonho bonito demais para ser real. Há 3 longos anos, 1095 dias exatos, ele sabia porque contava cada um. Aquela casa não ouvia o som de gargalhadas genuínas ecoando pelos seus corredores. Era como se alguém tivesse ligado um interruptor que estava quebrado há uma eternidade. Cada risada de Gabriel batia no seu peito como ondas quebrando na praia, despertando algo que ele pensava ter morrido junto com Helena. Cada movimento gracioso de Clara pelo mármore polido parecia pintar cores num quadro que ele havia deixado em preto e branco por escolha própria, por proteção, por medo de sentir novamente. As lágrimas começaram devagar, apenas uma gota tímida escorregando pelo canto do olho direito. Depois vieram outras, quentes e salgadas, rolando por um rosto que havia esquecido como chorar de emoção. Não era tristeza, era algo muito mais complexo e assustador. Era como se o coração, esse órgão que ele mantinha trancado a 7 chaves, tivesse decidido por conta própria voltar a bater de verdade. A memória veio como um soco no estômago. Helena, sua Helena dançando naquele mesmo salão, numa noite de dezembro, 3 meses antes do acidente. Ela usava um vestido vermelho que ele havia dado de presente de aniversário, e seus cabelos loiros estavam soltos, exatamente como os de Clara agora. "Um dia", ela havia dito, girando nos seus braços, "um dia vamos encher esta casa de crianças. Imagina que lindo vai ser ouvir risadas pelos corredores." E ele havia rido, beijado sua testa e prometido: "Quantas você quiser, meu amor. Quantas você quiser." A ironia era cruel e ao mesmo tempo reconfortante. Ali, diante dos seus olhos, estava exatamente o que Helena sonhava. Uma criança enchendo aquela casa de vida. Uma mãe amorosa transformando um ambiente frio em paraíso. Não era da maneira que eles haviam planejado, mas talvez fosse exatamente como deveria ser. Foi então que Gabriel percebeu sua presença. O menino parou,
No meio de uma volta, seus olhinhos arregalados de susto, e Clara quase tropeçou nos próprios pés. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Não o silêncio morto que habitava a casa nos últimos anos, mas um silêncio carregado de tensão, expectativa e medo. Senhor Leonardo, nós... Desculpe. Clara gaguejou, seu rosto ficando vermelho como um pimentão. Ela segurou a cadeira de Gabriel com força, como se estivesse se preparando para uma bronca terrível. Eu não deveria ter... Gabriel, vamos embora, rápido! Suas mãos tremiam enquanto tentava empurrar a cadeira em direção à porta. Mas Leonardo levantou a mão, num gesto que ele mesmo se surpreendeu ao fazer. Era suave, quase paternal, completamente diferente dos comandos secos que estava acostumado a dar. Não, disse com uma voz que saía rouca de tanto tempo sem expressar emoções verdadeiras. Por favor, não parem. Gabriel olhou para a mãe com aqueles olhos grandes e curiosos, tentando entender por que o homem elegante da casa estava com os olhos vermelhos e a voz estranha. Clara, por sua vez, parou de empurrar a cadeira e ficou observando Leonardo com cautela, como um passarinho que não sabe se deve voar ou ficar. Continuem, repetiu Leonardo, e desta vez sua voz saiu mais clara, mais decidida. Não parem por minha causa, por favor. Havia uma urgência nessas palavras, como se ele estivesse pedindo um remédio para uma dor antiga. Gabriel, com aquela sinceridade devastadora que só as crianças possuem, perguntou: Eu não estava incomodando o senhor, estava? A mamãe disse que eu tenho que ser sempre bem comportado na sua casa. Sua vozinha carregava uma preocupação genuína, o medo de ter feito algo errado. Aquelas palavras foram como uma punhalada no peito de Leonardo. Ele percebeu, naquele momento, como havia se tornado uma figura assombrada na própria casa, alguém de quem até uma criança inocente tinha medo de incomodar. Devagar, como se cada movimento custasse um pedaço da sua alma, ele caminhou até Gabriel e se ajoelhou diante da cadeira de rodas. Pela primeira vez em 3 anos, Leonardo permitiu que um sorriso verdadeiro, não aqueles sorrisos protocolares que usava nos negócios, brotasse em seus lábios. Era um sorriso meio torto, meio enferrujado pelo desuso, mas era real. Não, meu pequeno guerreiro, disse, e sua voz agora carregava uma ternura que ele pensava ter perdido para sempre. Vocês me lembraram de algo muito importante que eu havia esquecido. Gabriel inclinou a cabecinha, curioso, e Clara segurou o ar nos pulmões, sentindo que estava presenciando o exato momento em que um homem decidia voltar a viver. O que Leonardo fez em seguida foi algo que nem ele mesmo imaginara ser capaz. Ainda ajoelhado no piso frio do salão, com os joelhos protestando contra a posição desconfortável que há anos não assumia, desde quando parou de brincar com as crianças dos funcionários. Ele olhou diretamente nos olhos castanhos e brilhantes de Gabriel. Havia algo naquele olhar infantil que desarmava completamente suas defesas, como se o menino enxergasse através da armadura que ele construíra ao redor do coração. Gabriel, disse com uma voz que tremia de emoção contida, você gostaria de sentir como é dançar de verdade? As palavras saíram antes mesmo que ele pensasse nelas, brotando de um lugar profundo dentro dele que há muito tempo estava silenciado. Gabriel piscou várias vezes, tentando processar a pergunta. Seus dedinhos se contraíram nervosos nos apoios da cadeira e ele olhou para a mãe como se estivesse pedindo tradução para uma língua estrangeira. Dançar? Dançar mesmo, senhor? Como os príncipes dos filmes? Perguntou com aquela voz doce que fazia qualquer adulto querer protegê-lo do mundo inteiro. Leonardo assentiu, sentindo um sorriso genuíno se espalhando pelo rosto. Um sorriso que seus músculos faciais haviam esquecido como formar. Ele se virou para Clara, que estava parada ali como uma estátua, com os olhos arregalados e as mãos tapando a boca. Seus olhos pediam permissão silenciosa, uma pergunta que passou entre eles sem palavras. Posso? Clara,
ainda processando o que estava acontecendo, apenas balançou a cabeça afirmativamente, sentindo o coração disparar no peito. Com movimentos deliberadamente lentos e cuidadosos, Leonardo passou os braços ao redor de Gabriel. O menino era leve como uma pluma. Talvez pesasse o que uma criança de 6 anos pesaria, e Leonardo sentiu uma pontada de proteção paternal que não experimentava há anos. "Agora você vai ser meus pés", sussurrou no ouvinho de Gabriel, sua voz rouca de emoção, "e eu vou ser sua força. Vamos dançar juntos?" Gabriel envolveu seus bracinhos magros ao redor do pescoço de Leonardo, apertando-o num abraço que carregava toda a confiança pura que só uma criança consegue dar. Quando Leonardo o colocou em pé, apoiando todo o seu peso, Gabriel riu baixinho, um riso de descoberta, de maravilhamento. "Eu estou alto", exclamou. "Mãe, olha como eu estou alto." E então começaram a dançar. Leonardo, que havia aprendido valsa com Helena nas aulas que ela insistira para fazerem antes do casamento, redescobriu os passos guardados na memória muscular. Mas desta vez era diferente. Não era apenas uma dança entre dois corpos. Era uma dança entre duas almas que se reconheciam na dor e na esperança. Gabriel ria cada vez que Leonardo fazia um giro mais amplo, seus pés pequeninos firmemente apoiados nos sapatos de couro italiano de Leonardo. "Eu estou voando de verdade", gritava, jogando a cabeça para trás e deixando o cabelo bagunçado dançar no ar. "Olha, mãe, eu sou um dançarino." Clara assistia com lágrimas escorrendo silenciosamente pelo rosto, uma mão no peito tentando acalmar um coração que batia descompassado. Era como assistir a um milagre em câmera lenta. Seu filho, que tantas vezes havia sonhado em dançar, finalmente realizando esse sonho nos braços de um homem que ela jamais imaginara ser capaz de tanta delicadeza. Leonardo sentia como se estivesse desenterrando uma parte de si mesmo que havia sepultado no dia do funeral de Helena. Cada passo que dava, carregando Gabriel, era também um passo que o levava de volta à vida. O peso do menino em seus braços não era um fardo, era um presente, uma âncora que o trazia de volta ao mundo dos vivos. "Você dança bem, senhor." "Leonardo", disse Gabriel, encostando a cabecinha no ombro forte do homem. "A mamãe disse que eu nunca ia poder dançar, mas ela estava errada, né? Eu posso dançar sim." Leonardo sentiu um nó na garganta. "Você sempre pôde dançar, Gabriel. Só precisava de alguém para ser suas pernas." E naquele momento ele percebeu que Gabriel também estava sendo suas pernas. As pernas que o levariam de volta à felicidade. "Obrigado", murmurou Gabriel no ouvido de Leonardo, sua voz pequenina carregada, de gratidão pura. "Por que, pequeno?" perguntou Leonardo, parando a dança por um momento para olhar nos olhos do menino. "Por me deixar voar de verdade." Naquelas 5 palavras simples, Leonardo encontrou a resposta que procurava há 3 anos. O propósito de continuar vivendo estava ali, nos braços, no sorriso, na gratidão de uma criança que lhe ensinara que o amor não tem limitações. E Clara, observando aqueles 2 homens, um ferido pela vida, outro limitado pelo corpo, mas ambos, livres no coração, soube que havia presenciado o momento exato em que uma família se formava não pelo sangue, mas pela escolha de se amarem incondicionalmente. 6 meses se passaram como páginas de um livro que finalmente encontrou seu final feliz. A mansão de Leonardo, que antes parecia um mausoléu silencioso, agora vibrava com uma energia que contagiava até as pedras do jardim. Era como se alguém tivesse acendido todas as luzes de uma casa, que ficara às escuras por tempo demais. E cada cômodo irradiava vida de uma forma que nem o próprio Leonardo conseguia acreditar. O som de risadas ecoava pelos corredores desde cedinho. Gabriel, com sua nova cadeira de rodas motorizada, uma das mais modernas que o dinheiro podia comprar, mas que Leonardo havia escolhido pensando no sorriso do menino, não no preço,
Explorava cada cantinho da casa como um pequeno aventureiro descobrindo um mundo novo todos os dias. O zum 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 da cadeira elétrica se tornara a trilha sonora da felicidade daquela família. Tio Léo, gritava Gabriel todas as manhãs quando ouvia Leonardo descendo as escadas. O título carinhoso havia surgido naturalmente 3 meses atrás, quando o menino decidiu que Senhor Leonardo era formal demais para alguém que já o havia ensinado a voar. E Leonardo, que a princípio ficara surpreso com a intimidade, logo descobriu que ser tio Léo era uma das melhores promoções que já havia recebido na vida. Clara não usava mais o uniforme de faxineira. Leonardo havia criado especialmente para ela o cargo de administradora da casa. Um título bonito que, na prática, significava que ela cuidava de tudo com o mesmo carinho de sempre. Mas agora era reconhecida e valorizada pelo que realmente era. O coração pulsante daquele lar. Ela usava roupas simples, mas elegantes, que Leonardo insistira em comprar. Uma administradora precisa se vestir como tal, dizia ele. Mas Clara sabia que por trás daquele gesto havia uma delicadeza genuína, o cuidado de alguém que aprendera a demonstrar amor através de pequenas atenções. Entre Clara e Leonardo crescia algo que nenhum dos dois ousava nomear ainda, mas que era palpável como o perfume das rosas do jardim. Não era só gratidão ou conveniência, era aquele tipo de amor maduro que nasce do respeito, da admiração mútua, do reconhecimento de que 2 pessoas feridas podem se curar juntas. Eles se olhavam como quem se reconhece em espelhos d'água tranquilos, descobrindo beleza onde antes só viam cicatrizes. Gabriel agora tinha seu próprio quarto na mansão, uma suíte no 1º andar que Leonardo havia mandado adaptar completamente para suas necessidades. As paredes eram decoradas com desenhos que o próprio menino havia feito: aviões, pássaros, bailarinos voando pelo céu. Leonardo contratara os melhores fisioterapeutas da cidade, mas também se certificou de que Gabriel tivesse os melhores brinquedos, os melhores livros e, principalmente, todo o carinho que uma criança especial merece. Mas o que mais transformou Leonardo não foram os gastos que fazia com Gabriel. Era a alegria pura que sentia ao ver o menino feliz. Quando Gabriel gritava, "Consegui!", depois de uma sessão de fisioterapia, quando ria das piadas bobas que Leonardo inventava no jantar, quando adormecia no sofá da biblioteca depois que Leonardo lia histórias para ele, o homem sentia uma riqueza que seus milhões jamais haviam proporcionado. O ritual mais sagrado da casa acontecia todas as tardes, depois do trabalho. O salão principal, que antes era um monumento à solidão, se transformava na sala de dança da família. Leonardo ensinava a Clara os passos de valsa que aprendera com Helena, mas desta vez não havia melancolia na lembrança. Era como se Helena estivesse ali, sorrindo, aprovando aquela continuação da história de amor que ela iniciara. Clara, que nunca havia dançado em salões elegantes, descobriu que tinha graça natural. Seus movimentos, no começo tímidos e hesitantes, logo se tornaram fluidos e confiantes nos braços de Leonardo. E Gabriel, dirigindo sua cadeira motorizada em círculos perfeitos ao redor do casal, era o maestro daquela orquestra de felicidade, aplaudindo e gritando: "Mais rápido! Façam mais voltas!" Na parede principal do salão, Leonardo mandara pendurar uma fotografia que resumia tudo. Os 3 juntos, sorridentes, abraçados. Clara no meio, Gabriel em sua cadeira na frente e Leonardo atrás, com as mãos nos ombros dos dois, sorrindo de uma forma que ele não sorria há 4 anos. A foto havia sido tirada numa tarde de domingo, quando eles fizeram um piquenique no jardim, e o fotógrafo, um profissional que Leonardo contratara para registrar aquele momento, capturou não apenas imagens, mas a essência pura da felicidade. Porque foi exatamente isso que se tornaram: uma família. Não ligados por sangue ou documentos, mas por algo muito mais forte:
a escolha diária de se amarem, se cuidarem, se protegerem. Gabriel ganhara não apenas um benfeitor, mas um pai do coração. Clara encontrara não apenas segurança financeira, mas um companheiro que via nela muito mais que uma funcionária. E Leonardo descobrira que era possível amar novamente, de forma diferente, mas igualmente intensa. Gabriel, o menino que um dia sonhara em voar, não só havia alçado voo, mas também ensinara dois corações feridos que o amor verdadeiro tem o poder de curar qualquer ferida, de construir pontes sobre qualquer abismo, de transformar uma casa vazia num lar repleto de esperança. E assim, numa mansão que antes ecoava apenas silêncio, agora ressoa diariamente o som mais bonito do mundo. Uma família que escolheu se amar incondicionalmente, provando que os milagres mais lindos acontecem quando abrimos o coração para o inesperado. Viu só como o amor verdadeiro tem o poder de transformar qualquer situação. Leonardo, Clara e Gabriel nos ensinaram que família não é só sangue, é escolha, é carinho, é estar presente nos momentos que mais importam. Se essa história aqueceu seu coração como aqueceu o meu, deixa seu like para que ela chegue em mais pessoas que precisam ouvir isso. Se inscreve no canal para mais histórias que mostram que sempre há esperança. E comenta aí de qual cidade você está mandando esse carinho. Obrigado por estar aqui comigo hoje. Semana que vem eu volto com mais uma história que vai tocar sua alma. Um abraço carinhoso e até logo!